todos e todas, e a gente está aqui para mais um vídeo do nosso quadro Momento com Especialista. E hoje a gente convida um palestrante para falar sobre o manejo das principais pragas dos citros. E esse palestrante é o Dr. Admar Zanuzzo Zanardi. Dr. Admar é doutor em entomologia pela Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz e docente do Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste. Doutor Admar, a palavra é sua e o PET Agronomia agradece a sua participação no nosso evento. Olá, gostaria de saudar e desejar um ótimo evento a todos os participantes. Também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Programa de Educação Tutorial PET da Universidade Federal do Ceará pelo convite, em poder fazer parte da segunda jornada Entomopet da UFC. Sou Admar Zanuzzo Zanardi, eu sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Miguel do Oeste, e vou falar um pouco a respeito do manejo das principais pragas dos citros. Entre as commodities produzidas aqui no Brasil, o Brasil se destaca como sendo o maior produtor e também exportador de suco de laranja. Isso significa dizer que a cada 5 copos de suco de laranjas consumidos no mundo, 3 foram produzidos aqui. Dentro das áreas de produção de citros aqui no país, vale destacar a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo e também o sudoeste do Triângulo Mineiro, como sendo o principal polo de produção citrícola a nível nacional. Na safra 2020-2021 foram produzidos 268,63 milhões de caixa de laranja de 40,8 quilos, em uma área de 346.123 hectares. Isso abrangendo nesse cinturão citrícola 349 municípios, o que tem movimentado cerca de 14,5 bilhões de dólares anuais com essa cultura. Vale ressaltar também que a produção foi em torno de 35% menor na safra 2020-2021 em relação à safra 2019-2020. Isso está muito relacionado às questões climáticas, terem sido um pouco desfavoráveis ao cultivo de laranja, mas também aos problemas fitossanitários que eu vou detalhar daqui para frente. Vale ressaltar que fiz uma timeline para exemplificar para vocês as pragas e também os patossistemas que eu vou abordar na nossa fala de hoje. Temos aqui em 1931 a detecção da leprose dos citros. Na verdade, essa doença é decorrente da infecção de um vírus chamado Citrus leprosis virus, que é transmitido pelo lacro da leprose. A partir de 1931, a ocorrência, então, da leprose tornou-se mais evidente e tem causado diversos problemas, na parte fitossanitária, bem como também nos prejuízos causados à citricultura nacional até os dias de hoje. Em 1937, foi detectado aqui no Brasil o Citrus tristeza virus, CTV. Esse CTV, na verdade, é um vírus também que causa a tristeza dos citros. E nessa época foi feita aí a eliminação ou até mesmo a morte de cerca de 9 milhões de plantas cítricas no cinturão citrícola, considerando o estado de São Paulo e também o sudoeste do Triângulo Mineiro. Em 1987, tivemos aí a detecção de uma bactéria chamada Xylella fastidiosa, agente causal da clorose variegada dos citros. E depois foi verificado que essa bactéria era transmitida por um complexo de cigarrinhas, que causa aí problemas bastante sérios na queda de frutos e também desempenhando um papel importante na questão de prejuízos à citricultura nacional. Tanto é que, em 1987, foram detectados cerca de 100 milhões de dólares de prejuízo anual em decorrência aí da incidência da CVC. Em 1990, foi introduzida aqui no Brasil uma praga quarentenária, uma mosca das frutas, a mosca do Mediterrâneo, Xeratites capitata, onde ela tem aí ocupado praticamente todas as regiões produtoras de citros e de outras frutíferas a nível nacional. Hoje essa praga está disseminada praticamente em todas as regiões, todos os estados praticamente do país, com raras exceções. Vale ressaltar que essa é uma praga que causa danos diretos e não é vetora, de fitopatógeno. Em 1915, um pouco antes da introdução aqui da detecção da leprose, nós tivemos a detecção aí do bicho furão dos citros. Mas naquela época, até os anos 90, praticamente esse inseto
era considerada uma praga de ocorrência esporádica ou até mesmo secundária. Mas os maiores prejuízos foram observados a partir de 1990, onde os níveis populacionais desse inseto aumentou consideravelmente e, com certeza, nós tivemos aí diversas perdas econômicas na decorrência do ataque desse inseto. E também, em 1996, nós tivemos aí a introdução do minador dos citros. E esse inseto é um microlepidóptero, cujas lagartas se alimentam do mesófilo foliar, causando aí as minas, por isso chamado de minador dos citros. Além disso, esse inseto está associado, né, na fase da lagarta, quando ele consome o mesófilo foliar, favorece então o processo de infecção de Xanthomonas citri, subespécie citri, agente causal do cancro citro. Mas vale ressaltar que tanto a mosca das frutas, Ceratinus capitata, bem como também o bicho furão e o minador do citro, não são insetos vetores. Apenas aqui o minador dos citros facilita o processo de infecção da bactéria Xanthomonas e aumenta a incidência de cancro cítrico aqui nos pomares cítricos brasileiros. E aqui em 1940 foi detectado, então, a primeira vez a Diaphorina citri, o pseudídeo asiático dos citros, e até 2004 esse inseto era considerado uma praga secundária e de pouca importância agronômica a nível de citricultura. No entanto, com o advento da descoberta do Brinning, ou do Ruangling em 2004, nós tivemos aí uma mudança de status dessa praga, passando de praga secundária para praga de grande importância a nível de citricultura nacional, bem como também internacional. Então, esse panorama todo aqui, a gente vai abordar hoje aqui uns comentários a respeito do manejo dessas pragas. Obviamente que a cultura dos citros existem outras pragas que incidem, que também podem eventualmente causar prejuízos à cultura. Aqui em 1971, nós tivemos a detecção, então, da leprose dos citros e, consequentemente, nós temos aí como vetor o acro da leprose. Esse acro é um acro de tamanho pequeno, né, de coloração, de modo geral, alaranjada, e que incide geralmente aí nas plantas cítricas, localizadas geralmente no dossel interno da planta. Ou seja, esse acro prefere um habitat mais interno da planta, o que dificulta um pouco o manejo desse acro. Vale ressaltar também que frutos com verrugoses ou com depressões no tecido, tanto dos ramos, bem como também nos frutos, acaba favorecendo a ocorrência e também a multiplicação desse acro. E se houver o processo de infecção e de aquisição do vírus pelo acro, ele acaba aí transmitindo esse patógeno para as outras plantas cítricas que não estão contaminadas, ou seja, são plantas sadias, e transmitindo então a doença de forma aí sistêmica. Vale ressaltar também que a leprose é um vírus, né, que nós temos aí basicamente a detecção aqui dos Citrus leprosis virus do tipo citoplasmático, então um vírus de ação não sistêmica na planta, ou seja, ele é ação localizada, só vai ter ação no local de alimentação do acro, onde o acro ele adquire o vírus e depois acaba transmitindo o vírus durante o processo de alimentação. Mas na planta esse vírus não tem mobilidade, ou seja, ele não tem atividade sistêmica na planta. Mas o vírus ele é circulativo e também propagativo no corpo do acro. Então, uma vez que o acro adquire a partícula viral, ele acaba sendo aí multiplicador e também disseminador por toda a sua vida. Aqui, em termos de sintomas, vale ressaltar que nos frutos aqui, por exemplo, dos citros, os sintomas são observados geralmente aqui nos frutos em decorrência do processo de alimentação e da inoculação aí do vírus durante o processo de alimentação do acro. Vale ressaltar também que o acro tem uma preferência entre os tecidos vegetais da planta cítrica, tendo aqui os frutos como sendo os mais preferíveis, e depois os ramos e as folhas. Então, esse acro acaba colonizando toda a planta cítrica, todas as estruturas da parte aérea da planta. Aqui, em termos de sintomas, então nós temos aqui essa clorose, geralmente surge uma clorose no local de alimentação do acro, devido à não sistematicidade do vírus, e, consequentemente, essa lesão, essa injúria causada pela alimentação do acro, acaba inoculando o vírus, e o vírus acaba lesionando, né, as células ao redor, formando esse halo de coloração amarelada, surgindo depois, de um certo tempo, a necrose do tecido afetado pelo vírus. Aqui nós temos um exemplo da folha, né? Temos aqui também o ramo cítrico,
onde nós tivemos aqui o processo de alimentação do acro no ramo e, consequentemente, a transmissão do vírus, né, de uma planta doente para uma planta sadia, causando esses sintomas aqui também no ramo. Esses sintomas nos ramos geralmente evoluem para uma necrose, causando aqui geralmente o secamento aí do ramo da planta cítrica. Nos frutos, como falei para vocês, forma esse halo de coloração amarelada aqui ao redor da lesão, e no local aqui da alimentação do ácaro, acaba tendo essa necrose no tecido e, consequentemente, a queda dos frutos na planta cítrica. Aqui, só para ter uma ideia, no último levantamento feito pelo Fundecitrus, né, também verificaram que cerca de 1,7% dos frutos que caíram ao solo foram decorrência aí da leprose dos cítrus. Então, um acro bastante importante e que devemos ter aí um programa de manejo adequado para que não haja aí interferência no processo produtivo e também redução na produção da planta em função do ataque desse acro e também do vírus. Quando se fala em manejo da leprose dos cítrus, nós temos aí as seguintes considerações a serem feitas. Devemos fazer a amostragem do acro de forma sistêmica, né, e contínua ao longo aí do ciclo de produção da cultura, lembrando que a amostragem deve ser feita aí com 1 a 2% das plantas portalhão devem ser vistoriadas visualmente para verificar a presença do acro. Então, nós temos aí um número de planta bastante grande, quando considerado, por exemplo, uma área de produção aí de 100, 200, 500 hectares de laranja. Então, a gente observa que 1 a 2% das plantas portalhão acaba tendo aí um volume de plantas a serem amostrado bastante significativo. Além disso, nós devemos observar frutos, ramos ou folhas. Lembra que eu falei para vocês aqui, o acro tem uma preferência por fruto, depois por ramos e depois por folha. Então, às vezes, nós temos aí um período do ano que nós não temos frutos. Então, a amostragem deve ser feita em ramos e ou folhas, tá? E vice-versa. E procurar sempre fazer as amostragens nas estruturas internas da planta. É onde temos aí uma maior chance de ocorrência e de detecção do acro na planta cítrica. Vale ressaltar também que a amostragem deve seguir um caminhamento em zigue-zague, né? O ideal nós teríamos que fazer aí uma amostragem em grid para que tenhamos aí uma maior acurácia, né, em termos da nosso programa de amostragem. Apesar da amostragem ser feita em zigue-zague, muitas vezes a gente acaba tendo aí uma infestação em reboleira que não é atingido pelo programa de amostragem e, consequentemente, nós temos aí informações um pouco errôneas durante o processo de amostragem do acro. Aqui, em termos de nível de controle, nós temos que varia de 2% a 15% das plantas infestadas, sendo considerada infestada a planta que apresentar na estrutura amostrada a presença do acro. Se tiver um acro, já é nível de incidência da praga na planta. Tá? Então, é considerado aí dentro desse percentual de 2% a 15%. Vale ressaltar também que 2%, ou seja, um nível de controle mais rígido, é adotado aí em áreas que têm problemas com leprose e também com o acro da leprose. E plantas em áreas, que tem aí menor incidência do acro e também da leprose, muitas vezes o nível de controle acaba sendo um pouco mais largo, ou seja, mais flexível, né? Tendo aí em torno de 15% das plantas infectadas como critério para a entrada do controle químico. Vale ressaltar também, entre as medidas de controle ou de manejo, que a poda de ramos infectados, ou seja, que tem a presença do vírus e também do acro, pode ser feita aí em pomares um pouco mais velhos ou em plantas que têm uma característica de ser mais isoladas ou em pomares menores. Então, a poda pode ser uma alternativa para a redução do inóculo e também da redução dos níveis populacionais do acro da leprose. A remoção de frutos que sobraram da colheita também é importante, haja visto que esse acro tem uma preferência por frutos, em detrimento à parte de ramos e folhas. Então, a presença desses frutos que ficam aí após a colheita acaba servindo aí de ponte verde, digamos assim, para a manutenção do acro e também do vírus da leprose e que vai ter uma reincidência, uma reinfestação na sequência do cultivo dos cítricos. Além disso, nós temos a questão aqui da pulverização de acaricidas, quando nós tivermos definido aqui os níveis de controle e esses níveis populacionais da praga estiverem acima dos níveis de controle. Para ressaltar que nós temos aqui, em termos de acaricida, basicamente 4 ingredientes ativos com atividade e com eficácia comprovada. Basicamente, espirodiclofeno e ciflometofeno são os 2 acaricidas aí mais utilizados
para o manejo do ácaro da leprose nos pomares cítricos nacionais. Temos também aqui o etoxazol e também aqui um bioacaricida à base de oximatrine, que foi incorporado aí dentro do rol de produtos disponível para o controle do ácaro da leprose. Mas, basicamente, nós temos aqui, em termos de controle químico, a atividade, ou com a larga expressão em termos de uso, o uso aqui do espirodiclofeno e do ciflometofeno para o controle do ácaro da leprose. Fora esses produtos aqui, acaba tendo aí uma limitação bastante grande no uso, né, de pesticidas para o controle do ácaro, haja vista que teremos aí problemas mais sérios daqui para frente em função da seleção de populações resistentes devido ao uso restrito de certas moléculas acaricida por várias vezes aí consecutiva nos pomares cítricos nacionais. Uma outra praga importante que eu abordei para vocês a respeito das pragas que incidem nos pomares cítricos nacionais, nós temos aqui o pulgão preto dos citros. Antigamente era conhecido como Toxoptra e agora então foi reclassificado e passou para o gênero Apis. Né? Vale ressaltar que é um pulgão preto que incide geralmente nas estruturas vegetativas novas da planta. Então, em estações de crescimento ou de fluxos vegetativos da planta, acaba sendo aí mais vulnerável ao ataque desse inseto. Além disso, pomares novos acaba tendo a ser uma chance maior de ocorrência desses pulgões e, consequentemente, os efeitos causados ou os danos causados por ele acabam sendo mais agravados. Aqui, em termos de danos diretos, nós temos a ocorrência aqui nos pontos de crescimento, ou seja, nas brotações, esse processo de encarquilhamento das folhas, né, e também da redução aí dos entrenós ou do espaçamento entre as folhas dos brotos em função do ataque do pulgão durante o processo de sucção de seiva. Além disso, esse pulgão ele pode atuar como vetor. Né? Então, nós temos aí o processo de transmissão do vírus da tristeza dos citros, que é o chamado CTV, nos pomares cítricos nacionais. Então, é uma praga bastante importante que nós devemos ter cuidado um pouco maior, principalmente no período de fluxo vegetativo. Isso está relacionado com os períodos de crescimento vegetativo da planta de laranja ou de outras plantas cítricas. Então, aqui em termos de característica aqui do pulgão, nós temos que a reprodução desse pulgão é feita por partenogênese telítica para as regiões de clima tropical, ou seja, regiões aí do centro-oeste do país e também do norte e nordeste, acaba tendo aí uma exclusividade de fêmeas na população. Enquanto que em regiões de clima mais frio, ou pelo menos de clima subtropical, pode haver a presença de macho e reprodução sexuada na população de pulgão. Mas, de modo geral, nós temos aí uma reprodução assexuada desses indivíduos e, consequentemente, uma alta prolificidade das fêmeas em produzir novos descendentes que vão gerar aí uma infestação bastante grande nas áreas de produção de citros, principalmente em pomares novos. Vale ressaltar também que a transmissão do CTV, além do pulgão, pode ser feita também com material propagativo infectado, principalmente aí com produção de mudas, de modo geral, em ambientes desfavoráveis e não adequado para a produção de mudas, que acaba tendo muitas vezes aí a infestação de pulgão ainda no viveiro. Então, a gente observa frequentemente aí a ocorrência de viveiros em céu aberto, né, que tem aí a propensão maior de ocorrência de pulgões e, consequentemente, poderá ter aí, junto com esse pulgão, o vírus e atuar como vetor e transmitir, então, para as plantas cítricas nesses ambientes. Então, vale ressaltar que nós temos duas possibilidades: material propagativo infectado e também a transmissão aí via pulgão, no caso aí do Citrus tristeza virus ou no caso do CTV. Aqui em tema de manejo da tristeza dos citros, eu trago para vocês aqui material propagativo sadio. Obviamente, as mudas devem ser produzidas em ambientes fechados e protegidos, para que não haja, então, a infestação de pulgões e, consequentemente, não possa haver a transmissibilidade do vírus da tristeza dos citros. Além disso, nós temos também o uso de porta-enxerto. Hoje nós já temos aí alguns porta-enxerto com tolerância ao CTV. Temos aqui, por exemplo, o limoeiro cravo Santa Cruz, a tangerineira Sunk tropical e o citrandarins índio Riverside de San Diego como sendo aí porta-enxertos tolerante ao CTV. Além disso, nós temos aí estudos sendo conduzidos para obtenção de plantas resistentes ou tolerantes ao CTV, e se isso for implementado, nós teremos uma nova alternativa
de contenção ou de redução do potencial de ação desse vírus e, consequentemente, uma redução aí nas perdas de plantas causado por esse patossistema. Além disso, o controle do inseto vetor, considerando aqui o pulgão, e nesse caso nós devemos fazer amostragens visuais, principalmente nas épocas de fluxo vegetativo, considerando aí o período de primavera, verão e outono, onde as plantas cítricas promovem diversos fluxos vegetativos que acabam produzindo brotações novas e ocorre, então, uma condição favorável para a incidência desse inseto e, se houver a presença do vírus no corpo do inseto, poderá atuar, então, como vetor. Nesse caso, o monitoramento é feito por inspeções visuais aqui nas estruturas vegetativas, geralmente nos ponteiros, e também pode ser utilizado, então, aqui o controle biológico, natural. Muitas vezes a gente observa a presença aqui de larvas e também de adultos de joaninha, larva aqui de crisopídeos e também de parasitoides que acabam parasitando aí os pulgões e reduzindo os níveis populacionais. Além disso, quando os níveis populacionais estiverem bastante altos, recomenda-se, então, fazer o controle químico, principalmente em pomares jovens, onde nós temos aí uma maior chance de afetar, do pulgão afetar o desenvolvimento da planta pelos danos diretos, bem como também atuar aí como transmissor do vírus responsável pela tristeza. E também em pomares adultos, então, nesse caso, pode afetar, inclusive, a questão do florescimento, uma vez que a floração ocorre no ramo do ano, e não de ano. Né? Então, acaba afetando aí a parte da produção de citros, caso os níveis populacionais de pulgão sejam bastante altos. E aqui, em termos de controle químico, eu trago para vocês inseticidas à base de organofosforados, piretroides, neonicotinoides. Nós temos aqui as sulfoxamidas e também um produto aqui de origem botânica chamado azadiractina, que tem dado resposta para o controle desse acro em torno aí de 60%, 70%. Então, em áreas, né, que você pensa em cultivar citros de forma mais sustentável, talvez seria uma opção aí o uso de azadiractina como alternativa química para o controle de pulgões nos ambientes de produção citrícola. Um outro complexo, ou seja, um outro patossistema que está envolvido na parte de produção de citros é o complexo aqui de cigarrinhas que estão associadas como vetoras aí à Xylella fastidiosa. Xylella fastidiosa é uma bactéria de xilema, tá? Então ela coloniza os vasos do xilema da planta e nós temos aí algumas diferenças que a gente vai observar daqui para frente quando a gente falar, por exemplo, com diaforina cítrica, que transmite, então, as bactérias associadas ao green, tá? Então, temos uma diferençazinha quando se fala na parte de Xylella fastidiosa, que é uma bactéria de xilema, em relação às bactérias causadoras do green. Vale ressaltar que a Xylella está associada em outras culturas, principalmente em rosáceas, né, causando problemas também na parte de produção de rosáceas e também das vitáceas. Como sintoma, a gente observa essa clorose nas folhas, por isso que é chamada de clorose variegada dos citros, CVC, e também nos frutos, a gente observa essas lesões aqui nos frutos e, consequentemente, a sua queda rápida, né, e também com grande quantidade de frutos ao solo. Entre as espécies de cigarrinhas, porém um complexo, né, temos aqui em torno de 40 e poucas espécies, e dessas 40 e poucas espécies que estão presentes nas áreas de produção de citro, algumas delas são vetoras de Xylella fastidiosa. Então, nem toda cigarrinha presente nas áreas de produção de citros são responsáveis pela transmissão aí da Xylella fastidiosa. Aqui eu trouxe para vocês as três principais. Nós temos aqui do gênero Acrogonia, Bucephalogone e também o Comotopia, como sendo aí as principais gêneros, né, de cigarrinha vetoras da Xylella fastidiosa. Então, vale relembrar, a Xylella está relacionada com a parte da CVC, ou seja, da clorose variegada dos citros, e é uma bactéria, então, de xilema da planta. Aqui o manejo da CVC, ou seja, da clorose variegada dos citros, vale ressaltar que nós temos que fazer o uso de muda sadia, isso vale para qualquer patossistema. A introdução de muda sadia é um dos principais pontos importantes, né, que fazem parte do manejo aí desses patossistemas. Então, muda sadia é importante para o estabelecimento de uma lavoura ou de um pomar de forma adequada e reduzir a possibilidade de haver aí a transmissão via mudas, né, para o pomar que vai ser implantado na sequência. A poda, nesse caso aqui, deve ser feita a poda de ramos com sintomas quando esses ramos demonstrarem os sintomas iniciais da doença. Lembra que eu falei para vocês que a bactéria Xylella fastidiosa é uma bactéria de xilema. Então, nesse caso,
ela tem aí ação, geralmente na planta, na fase inicial do aparecimento dos sintomas, geralmente ocorre da direção, do ponto de infecção em direção ao ápice da brotação. Então, se nós fizermos uma poda bem abaixo, naquele ramo que foi infectado, quando ele apareceu os primeiros sintomas, nós temos uma grande chance de dar continuidade à planta de citros, né, sem que haja o processo de distribuição dessa bactéria por toda a planta em função da translocação no sentido do ápice em direção à base, que é um pouco mais dificultosa, porque é uma bactéria de xilema. Então, ela tem uma modo de ação um pouco mais da base em direção ao ápice da planta. Então, por isso que eu menciono aqui poda, né, como alternativa para o controle da CVC, quando temos aí os sintomas iniciais. Uma vez que a planta estiver com sintomas mais avançados, nós temos aí, de modo geral, já o processo infectivo sendo atuado por toda a planta, e nesse caso não será uma alternativa muito eficaz para a contenção aí do inóculo do patógeno, né, nas áreas de produção de citros. E também o controle de cigarrinhas. Então, nesse caso, tem sido feito um monitoramento através de observações visuais e também com o uso de cartões adesivos amarelos para a captura aí dos insetos e também a detecção, bem como também a estimativa aí dos níveis populacionais da cigarrinha para fazer inferência sobre a medida de controle mais adequado para aquele inseto. O tamanho da amostra, de 1 a 2% das plantas do pomar, quando for feito vistorias em loco, utilizando as estruturas vegetativas da planta, e o nível de controle quando 10% das plantas de um talhão estiver pelo menos uma cigarrinha naquela brotação. E o controle químico, basicamente, se utiliza organofosforado, piretroide e neonicotinoide, como sendo aí os principais inseticidas que têm atividade contra as cigarrinhas que incidem, então, nos pomares cítricos, que são vetores, então, da Xylella fastidiosa, agente causal, então, da CVC. Aqui em 1990, também foi detectado aqui no Brasil uma praga quarentenária chamada Ceratitis captato. Eu trouxe para vocês aqui uma outra espécie, Anastrepha fraterculus, devido à presença desse inseto ser muitas vezes aí majoritária nos níveis de produção de fruteiras aqui no Brasil. Então, nós temos aqui Ceratitis captata como sendo uma praga exótica que foi introduzida, e aqui uma praga de ocorrência natural, nativa aqui das Américas, né, e que incide aqui nos pomares cítricos também aqui no Brasil. Aqui embaixo eu trouxe os mapinhas, onde nós temos aí o registro de Anastrepha fraterculus e também aqui o registro dos estados onde foi detectado a presença de Ceratitis captata. Aqui no caso de Anastrepha fraterculus, nós temos aí em torno de 116 plantas hospedeiras, e aqui no caso de Ceratitis já tem registrados 93 plantas hospedeiras da praga, ou seja, são plantas que são utilizadas pelo inseto para o seu desenvolvimento e também sua multiplicação, e causa aí muitas vezes danos, né, no sistema de produção, não somente de citros, mas também em outras culturas frutíferas que são utilizadas aí nas regiões. Principalmente no Nordeste brasileiro, nós temos aí diversas áreas de produção de culturas de importância econômica para o país. Aqui eu trouxe para vocês um ciclo biológico. Então, nós temos o adulto deposita, no caso das fêmeas, deposita seu ovo dentro do fruto, né, no caso da laranja. Ocorre a eclosão das larvas, essas larvas passam a se alimentar da polpa, e depois, quando elas estiverem no terceiro estágio de desenvolvimento, elas saem do fruto e vão em direção ao solo, onde ocorre a pupação, e depois aí surge novamente o adulto, dando o ciclo aí completo do inseto. Então, é um inseto holometábulo, né, que tem a metamorfose completa e que tem aí fases que causam prejuízo na cultura dos ciclos. No caso aqui, as fêmeas, né, ou a fase adulta, considerando as fêmeas durante o processo de punctura, da introdução aí do ovo no interior da epiderme e também do fruto, bem como também pelas larvas, né, que desenvolvem dentro da polpa aí dos frutos. Aqui em termos de ciclo biológico, no caso aqui da Anastrepha fraterculus, tem um ciclo em torno de 20 a 30 dias em citros, e a fecundidade em torno de 200 a 460 ovos por fêmea em frutos de laranja. Em Ceratitis captata, o ciclo biológico de 22 a 24 dias, e a fecundidade fica em torno de 200 ovos por fêmea em citros. Vale ressaltar que em outras culturas, em outras frutíferas, o número de ovos, muitas vezes, aqui pode ser superior a 600 ovos em cada espécie. Aqui, em termos de dano de mosca das frutas, então nós temos aí uma diferençazinha em relação à ocorrência das duas espécies.
em plantas cítricas, e nesse caso vale ressaltar que para a Anastréfera fratercus a ocorrência pode surgir, a detecção desse inseto pode ser dada a partir da frutificação até a colheita dos frutos. Enquanto que a espécie Ceratitis capitata, a gente tem observado que a maior ocorrência do inseto se dá principalmente durante o período de maturação e colheita aí da laranja. Então, em termos de dano, nós temos um potencial de dano maior para a Anastréfera fratercus, considerando as diferentes fases de desenvolvimento do fruto a ser atingido pelo inseto, quando comparado, por exemplo, com a espécie Ceratitis capitata, que geralmente ela incide aí no período de maturação e colheita. Isso não quer dizer que o potencial de dano seja menor, em função aqui de muitas vezes a Ceratitis capitata ser mais agressiva em termos de punctura e também de desenvolvimento das larvas no interior dos frutos do que a própria Anastréfera fratercus. Mas, de modo geral, né, um potencial maior aqui de causar dano está relacionado, então, à Anastréfera fratercus em relação à Ceratitis capitata. Vale ressaltar também que, em termos de dano, então a gente observa aqui no fruto de laranja uma lesão, um apodrecimento aqui na estrutura onde foi atacada pela punctura, ou seja, pelo acúlio do ovipositor da fêmea, durante o processo de oviposição, e depois também ocorreu a eclosão da larva e, consequentemente, o seu desenvolvimento no interior do fruto, causando essa podridão. Essa podridão, diferentemente do que acontece, por exemplo, com o bicho-furão, ela é uma podridão mole. Então, quando a gente observar aqui, pressionar com o dedo e verificar que essa podridão é mole, há uma grande chance de ser um dano causado por uma mosca das frutas. Tá? Então, fruto com um epiderme de textura mole é uma característica aí de ataque de mosca das frutas em citros. Aqui, em termos de monitoramento de mosca das frutas, nós temos algumas possibilidades importantes que serão utilizadas aí para monitorar os níveis populacionais dessas pragas nos pomares. Aqui eu trouxe para vocês a armadilha McPhail e também atrativo alimentar, como sendo aí ferramenta para o monitoramento de ambas as espécies, tanto para a Ceratitis capitata, como também para a Anastréfera fratercus, considerando ambos os sexos, macho e fêmea. Então, nesse caso, um atrativo alimentar que atrai tanto o macho quanto a fêmea de ambas as espécies. Nesse caso, você utiliza essa armadilha McPhail, ou armadilha tipo bola, e aqui nós temos os atrativos alimentares de origem vegetal, como proteína hidrolisada biofruit, né? Temos também aqui proteína hidrolisada de anastréfera, isca-mosca, samaritá, tem melaço de cana-de-açúcar, tem semiliocina, torula e outros atrativos alimentares de origem vegetal também são utilizados para o monitoramento de mosca das frutas. Além dessas proteínas hidrolisadas, nós temos também atrativos alimentares à base de suco de frutas, que podem ser utilizados desde que não seja citros, né? Desde que não seja suco de laranja, porque o odor liberado pelo atrativo acaba confundindo aí pelo odor liberado pelas laranjas que estão presentes na planta. Além disso, além dos atrativos alimentares de origem vegetal e também a parte de sucos de fruta, nós temos mais recentemente foi introduzidos aí uma proteína hidrolisada de origem animal. Essa proteína hidrolisada de origem animal tem como característica ser mais seletiva a algumas espécies de mosca das frutas, em contrapartida acaba selecionando aí, por exemplo, outros insetos de importância para o agrossistema da citricultura. Então, muitas vezes o pessoal acaba utilizando essa proteína por ser mais seletiva aos outros organismos não-alvo do que as próprias proteínas hidrolisadas de origem animal, de vegetal, desculpa, em relação também aos atrativos sucos de frutas, né, que são utilizados aí para o monitoramento de mosca das frutas. No caso da espécie Ceratitis capitata, nós temos aqui uma outra possibilidade de monitoramento, utilizando aqui um paraferomônio chamado trimedilure, onde é utilizado nessa armadilha triangular aqui do formato Jackson. Nesse caso, nós temos esse paraferomônio só faz a atratividade, então, dos machos da espécie de Ceratitis capitata. Não atrai, por exemplo, Ceratitis Anastréfera fratercus e muito menos as fêmeas do inseto. Então, nesse caso aqui, só utiliza para fazer um monitoramento populacional dos machos, né, de Ceratitis capitata que estão presentes nas áreas de produção de cílios. E aqui, então, eu trouxe para vocês uma relação aqui de armadilha, atrativo e avaliação. Vale ressaltar que quando você utiliza a armadilha McPhail, né, que utiliza aqui tipo bola, ou até mesmo a McPhail, e utiliza atrativo alimentar, seja ele proteína hidrolisada de origem animal, ou até mesmo proteína hidrolisada de origem vegetal, ou sucos de fruta, esse atrativo deve ser reposto ou substituído a cada 7 dias, e as avaliações, então, do número de insetos capturados também a 7 dias.
E nesse caso, quando você utiliza, por exemplo, armadilha do tipo esse triângulo aqui, nessa casinha, do tipo Jackson, utilizando paraferomônio para monitoramento de macho de ceratite captada, recomenda-se fazer, então, a troca do atrativo, do paraferomônio, 18 a 45 dias, isso está relacionado com as condições climáticas, onde nós temos aí clima mais quente, um período menor entre o intervalo de substituição, e em climas mais frescos ou mais frios, né, uma tendência de prolongar um pouco mais esse paraferomônio nas áreas de produção antes de ser realizada a troca. E as avaliações também podem ser feitas a cada 7 a 15 dias para verificar, então, a presença desses insetos. Como nível de controle, nós temos esse índice MAD, onde nós temos aqui esse índice MAD indicando de 1 a 2 moscas armadilha dia como critério para utilização aí do controle químico de mosca das frutas nos pomares cítricos. Além do monitoramento feito com atrativos alimentares ou com paraferomônio, nós devemos fazer a avaliação aí dos danos dos frutos para verificar a incidência do inseto e também a severidade dos danos causados pelas pragas, né, nos pomares de laranja, antes de fazermos aí o controle químico propriamente dito. Aqui, em termos de manejo de mosca das frutas, pode ser feito o controle biológico utilizando parasitoides larvais. Nós temos aí diversos parasitoides que estão em fase de estudos para utilização aí em áreas de produção de citros, visando o controle de mosca das frutas. Nós temos aí Diasca camimorpha longicaudata, nós temos também o gênero Dorictobracum, nós temos aí o Tets, temos diversos gêneros, né, de mosca das frutas que podem, de parasitoides que podem ser utilizados para o manejo de mosca das frutas nos pomares cítricos também. Coleta interior de frutos caídos com larvas, isso é mais utilizado em pequenos pomares, não leva em consideração aqui, por exemplo, pomares grandes, como acontece, por exemplo, no cinturão citrícola no estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro. Então, pomares grandes, dificilmente a gente vai fazer a coleta e também interior dos frutos que caem aos solos, né, que estão infestados com larvas de mosca das frutas. Nós temos também outra possibilidade de um processo um pouco mais seletivo, utilizando uma isca tóxica de pronto uso, que é o caso aí do Success 02CB, onde nós temos aí um atrativo alimentar e também um produto, no caso aqui uma espinosina, que é utilizado de forma conjunta, né, junto com o atrativo e aplicado nas áreas de produção. Mas confesso para vocês que o custo desse produto acaba sendo um pouco elevado, os produtores não têm utilizado ele de forma bastante incisiva, né, no controle de pragas, no caso aqui de mosca das frutas, nos pomares cítricos, principalmente no estado de São Paulo. Temos também aqui a possibilidade de fazer essas iscas tóxicas utilizando então atrativos alimentares e também utilizando inseticidas aí com jato dirigido. Lembrando que as iscas devem ser aplicadas geralmente na parte mediana ou superior da planta, utilizando uma faixa de aplicação em torno de 1 metro, né, de área, de modo que essa aplicação seja feita com gotas grandes, visando a permanência dessa gota por um período maior de tempo e, consequentemente, a gente faça o controle da mosca que está presente no pomar de uma forma mais assertiva e muito mais efetiva. Então, gotas grandes, utilizando aqui a aplicação numa faixa do pomar, utilizando linhas intercaladas e também com gotas grandes para manter essa gota por um período maior de tempo e consiga controlar mais eficientemente as moscas das frutas que estão presentes nos pomares cítricos. E também, temos também aqui a questão da pulverização de inseticida, e nesse caso nós temos basicamente piretroide e organofosforado como alternativa química em pulverização para o controle dessas pragas nos pomares cítricos, não somente no estado de São Paulo, mas também em outras regiões do país onde se produz citros. Em 1915 até 1990, que foi para vocês na nossa timeline, no início da nossa fala, nós temos aí a incidência do bicho furão. Nesse período, o inseto teve alguns picos populacionais, ou seja, alguns surtos populacionais, e depois a população baixou-se a nível de não causar tantos prejuízos econômicos. Vale ressaltar que esse é um inseto que ataca os frutos, então a estrutura de interesse agronômico para nós, e tem um ciclo aqui bastante variável em função da temperatura e também do índice de maturação dos frutos. Geralmente, cultivares de maturação mais tardia têm uma chance maior de ocorrência de bicho-furão e também uma incidência maior de frutos caídos ao solo em decorrência do ataque do inseto. Vale ressaltar que aqui o dano é causado pela lagarta, então
a fêmea deposita seus ovos aqui na epiderme dos frutos. Ao eclodir, as lagartas migram para o interior dos frutos, perfuram aqui a epiderme, entram no interior do fruto, onde se alimentam da polpa dos frutos internamente. E aqui, de modo geral, a gente observa a formação desses excrementos devido ao processo de alimentação da lagarta e, nesse caso, a lesão causada pelo apodrecimento nessa região onde está presente a lagarta, ela é uma podridão seca. Diferentemente do que acontece, por exemplo, com as moscas das frutas, que é uma podridão mole. Então, nesse caso aqui, é uma podridão dura. Tá? Então, isso é uma diferença que a gente observa nas áreas de produção, onde nós temos o ataque de mosca das frutas e também do bicho-furão. Aqui eu só trago uma informação a respeito aqui dos prejuízos causados, principalmente nos últimos anos, quando se fala em ataque de bicho-furão em sítios, principalmente no estado de São Paulo. Considerando aqui, em áreas que não foi feito o manejo ou o controle de inseto, nós tivemos aí perdas de 50 milhões por ano, em média, em termos de perdas econômicas, e até 350 frutos por árvore em áreas que não foram manejadas corretamente a presença da praga. Então, é uma praga importante que vem ganhando espaço e que poderá, aí, nos próximos anos, trazer maiores prejuízos do que vem sendo causado até agora. Aqui, em termos de monitoramento, então, o monitoramento hoje nós temos aí um composto feromonal, onde é utilizado para fazer o monitoramento da praga, na captura aqui dos machos, e nesse caso, vale ressaltar que essa armadilha deve ser instalada no terço ou no extrato superior da planta, haja visto que esse inseto tem o hábito de acasalar, principalmente no período crepuscular, no topo da planta, e não no meio nem na parte inferior da planta, e sim no topo. Então, a armadilha deve ser instalada na parte superior aqui da planta cítrica, visando aqui a captura maior de machos e, consequentemente, a gente tem uma assertividade em termos de monitoramento maior. Essa armadilha tem uma abrangência de monitorar, cada uma dessas armadilhas consegue monitorar cerca de 10 hectares, então é uma ferramenta importante aí em áreas de produção de sítios, haja visto a amplitude de monitoramento feito por uma única armadilha, 10 hectares. Então, praticamente uma armadilha aí por talhão tem sido a recomendação de uso desse programa de monitoramento. A substituição tanto da armadilha como também do feromônio deve ser feita a cada 30 dias, para que não haja aí interferência da ineficiência do feromônio e também da adesividade da armadilha na captura dos adultos, haja visto que em alguns momentos do ano nós temos uma alta incidência de adulto e, consequentemente, acaba forrando aqui de insetos grudados aqui nessa cola que está localizada no interior da armadilha. Então, a substituição dessa armadilha deve ser feita a cada 30 dias, no mesmo período, então, que houver a substituição do feromônio. Aqui, em termos de nível de controle, nós temos esse semáforo, né, que traz aqui algumas características que diferenciam, inclusive, de outras espécies. Então, nesse caso, nós tivemos instalação de uma armadilha. Nessa semana, nós formos fazer a leitura dessa armadilha na semana seguinte, ou seja, 7 dias após a instalação, e verificarmos a presença de até 5 machos nessa armadilha, nós não precisamos entrar com controle, porque os níveis de dano causado por esse inseto acaba sendo inferior ao custo do controle. Agora, se nós verificarmos a presença de 6 a 8 machos após 7 dias da instalação da armadilha, nós temos que ter uma atenção. Se na próxima semana nós verificarmos a mesma quantidade ou até mais, nós devemos entrar com a medida de controle, porque o inseto está com os níveis populacionais aumentando e, consequentemente, poderá trazer prejuízo para a gente. Agora, se os níveis populacionais após 7 dias da instalação da armadilha estiver com 9 ou mais machos aprisionados no piso, aqui ou na cola da armadilha, nós devemos entrar com controle imediato, porque nós teremos aí prejuízo econômico bastante expressivo, caso a gente não fizer o controle correto. Tá? Aqui, em termos de manejo do bicho-furão, então nós temos aqui controle biológico, podendo ser feito um parasitóide, principalmente com tricograma, lembrando na parte parasitóide de ovos. Temos também parasitóide de lagartas, que estão dentro do fruto, mas nesse caso já temos aí o dano causado pela praga. Isso serviria principalmente para a redução dos níveis populacionais para as próximas estações de crescimento. E temos aqui também a utilização de entomopatógeno, principalmente visando a aplicação de inseticida à base de Bacillus thuringiensis para o controle de lagartas entre a eclosão da lagarta e a entrada dessa lagarta dentro do fruto. Tá? Então, é um período muito curto e nós temos aí que fazer um programa de pulverização que tenha êxito para que atinja essa lagarta antes que ela que ela penetre dentro do interior do fruto, que uma vez que ela penetra no fruto, a gente não tem mais a possibilidade de controlar utilizando aí produtos à base de Bacillus thuringiensis. Temos também aqui
a parte de controle químico, utilizando carbamato, organofosforado, piretroide. Eu trouxe para vocês aqui a parte desregulador de crescimento. Na verdade, vocês vão ver aí a parte de química, né? Que traz a parte de regulador de crescimento, que na verdade a gente sabe que esse produto desregula, né, o crescimento dos insetos. Tá? Então, são os principais grupos aí de inseticida que são utilizados para o controle de bicho-furão em citros. E temos também a possibilidade, daqui uns 2, 3 anos, possivelmente, a parte de utilização aqui de controle comportamental como medida de contenção aí do avanço populacional do bicho-furão nos pomares citros, utilizando aí a técnica da interrupção do acasalamento utilizando o feromônio. Esse feromônio é o mesmo utilizado para monitoramento, só que em concentrações muito maiores e também com muito mais quantidade de liberação no campo, onde o inseto não consegue, no caso do inseto macho, não consegue localizar a fêmea em função da pluma de odor liberada por esses dispensers no interior da área. E, consequentemente, nós não teremos aí a progênie, né, como acontece em condições naturais. Uma outra praga importante foi introduzida em 1996, que chama-se minador dos citros. É uma praga que ela foi introduzida no país, geralmente aí por Campinas, né, no aeroporto de Campinas, onde foi detectado a primeira vez em Limeira. Esse inseto é um microlepidóptero, né, que na fase de lagarta acaba penetrando no mesófilo foliar, consumindo a parte interna da folha, formando essas minas. Por isso que é chamado, então, de minador dos citros. Esse inseto, ele tem uma incidência maior em pomares jovens e durante os fluxos vegetativos da planta. Esse inseto também apresenta um ciclo bastante curto, em torno de 15 a 17 dias, entre uma geração e outra. E, além disso, nós temos uma diferença de número de gerações em função das condições climáticas no estado de São Paulo. Regiões com maior altitude, nós temos um menor número de gerações, e em regiões mais baixas, em termos de altitude e mais quente, nós temos aí um aumento no número de gerações desse inseto e, consequentemente, no potencial de dano dele. Então, vale ressaltar que esse inseto tem uma variação em termos de gerações por ano bastante grande, né, em relação aí às condições climáticas do local. Os danos causados pelo minador dos citros estão relacionados aos danos diretos, devido ao consumo do mesófilo foliar pelas lagartas, lembrando que os adultos não causam problema, e sim a fase jovem do inseto, principalmente durante o período de crescimento vegetativo da planta. Então, o período de brotação, principalmente no período aí de setembro até abril, acaba sendo aí o principal época de ocorrência desse inseto e que causa maiores prejuízos. Em pomares jovens, acaba afetando a questão da formação da estrutura da planta e também nos pomares adultos, muitas vezes acaba comprometendo o processo de floração da cultura, uma vez que a cultura do citro é uma planta que floresce, então, em ramos do ano. Então, acaba tendo aí uma redução no potencial produtivo dessa cultura. Além disso, esse inseto ele não é vetor, mas ele está associado, ou seja, facilita ou proporciona condições favoráveis para que haja um aumento no processo da infecção da Xanthomona citri, subespécie citri, que é responsável, então, pelo cancro cítrico. Então, não é um inseto vetor, mas que está associado ou que facilita o processo da infecção dessa bactéria e que causa um problema sério na cultura dos citros, que é o cancro cítrico. Então, é uma doença que restringe muitas vezes a parte de comercialização de citro para países ou regiões onde não há presença do cancro cítrico, bem como também aumenta a queda de frutos e também a redução na produtividade da cultura. Aqui, em termos de manejo do minador dos citros, nós temos algumas possibilidades. Foi introduzido em 98 um parasitóide chamado de Ageniasp citricola. É um parasitóide muito efetivo no controle aí do minador do citro, que é um parasitóide que parasita, então, importante em relação aos outros parasitóides, que nós temos aí a deposição de um único ovo pela fêmea poderá dar origem até 5 adultos do parasitóide. Aqui nós temos um exemplo de uma lagarta que foi parasitada, e aqui nós temos 3 pupas do parasitóide sendo formada a partir de um único ovo. Então, isso acaba tendo um potencial de ação desse parasitóide um pouco maior do que outros parasitóides que não têm essa capacidade de tornar ou de gerar, né, de descendentes a partir de um único ovo, um número maior de indivíduos na próxima geração. Esse parasitóide, então, foi produzido em laboratório e liberado cerca de 1 milhão de parasitóides de forma inoculativa nas áreas de produção de citros de
de 75 municípios do estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro. E esse parasitoide hoje está praticamente estabilizado, ou seja, teve uma adaptação muito boa nas condições brasileiras e está presente nas áreas de produção de cítricos praticamente em todas as regiões, parasitando a praga de forma efetiva, onde os níveis de parasitismo chegam aí muitas vezes a 60%, 70% nas áreas de produção, em que tem um controle químico um pouco menos restritivo, apesar de ter visto aí em algumas áreas com alta incidência de controle químico, que mesmo assim o parasitoide consegue ter uma redução na incidência de Philoctenistes citrella, que é o minador do cidro, em torno aí de 20% a 30%, dependendo da região. Aqui só mostrar graficamente, nós tivemos aqui a introdução do parasitoide, então nós temos aqui o minador, né, que foi introduzido em 96, e o parasitoide foi introduzido, então, em 98, 2 anos depois. Então, nós tivemos um crescimento bastante grande nos níveis populacionais do minador, e depois, com a introdução do parasitoide, houve uma inversão. Então, mostra a eficácia desse parasitoide no controle aí do minador do cidro. Mas nem tudo é flores, digamos assim. O parasitoide consegue reduzir a população, mas muitas vezes necessita aí uma intervenção química para que haja o controle mais efetivo dessa praga e o parasitoide não consegue controlar 100%, né, os indivíduos que estão causando problema. Aqui em termos de manejo químico, ou seja, de controle químico, visando a parte do controle do minador dos citros, nós temos aqui em pomares comerciais informação, a recomendação que o nível de controle se faz a partir de 10% das brotações com lagartas vivas do minador, e em pomares adultos, em torno de 30% das brotações com lagartas vivas. O menor critério de controle nas plantas adultas está relacionado aí a maior área foliar e também a planta já está formada, então não há necessidade de fazer um controle muito rígido na parte de controle dominador. Mas mesmo assim, se tiver uma alta incidência do dominador, deve ser feito aí o controle químico. Como alternativa de controle químico, nós temos aqui a abamectina, que são inseticidas aí que têm ação translaminar e conseguem controlar a lagarta dentro do mesófilo foliar. Alguns neonicotinoides, que são utilizados como produtos sistêmicos, então são produtos que são utilizados e recomendados para o controle dominador do citro nas áreas de produção de citro do estado de São Paulo e também de outras regiões. E aqui nós temos a principal praga atualmente da citricultura, que o inseto foi detectado em 1942, o primeiro registro, e até 2004 ele era considerado uma praga secundária, né? E a partir, então, de 2004, esse inseto tornou-se aí o principal alvo de estudo e também de critério para o controle de praga do cidro. Ou seja, todos os problemas que nós tínhamos ano passado, até 2004, praticamente foram esquecidos em termos de manejo e foi priorizado, então, apenas o manejo desse inseto, que tem sido aí o carro-chefe em termos de pesquisa e também na parte de estratégia de controle para pragas que ocorrem em cidro. Então, o inseto que tem características aqui de hemimetabolia, ou seja, tem metamorfose incompleta, é um hemíptero, né, da família Lifidae, onde nós temos as fêmeas que depositam os ovos, geralmente nas estruturas jovens da planta, na parte aqui nos pontos de crescimento, brotações. Depois eclode as ninfas passam por 5 estádios de desenvolvimento ninfal até formar um novo adulto. O adulto tem característica de ser um inseto bastante pequeno, em torno de 2 a 3 milímetros de comprimento, e voa quando perturbado, alimenta-se preferencialmente na face inferior da folha, ou seja, na parte inferior aqui da planta, né, da folha, e fica inclinado aqui em torno de 45 graus, quando em processo de alimentação ou de pouso na planta. E os ovos aqui foi para vocês, né, são encontrados aí nas brotações novas, e as ninfas aqui têm como característica também de ser uma ninfa chata, em termos de espessura, e de coloração bastante variada, podendo chegar até quase preta, próxima fase de metamorfose na fase adulta, né? E também libera aqui uma substância branca, que é um ronedil, que fica muitas vezes aqui cobrindo os tecidos vegetais quando estiver em altas densidades populacionais. Os danos causados pelo psilídeo asiático do citro estão associados aos danos diretos, mas obviamente que os danos diretos necessitam de um grande nível de infestação da praga, e quando isso ocorre, geralmente se dá pela sucção de seiva, pelo inseto, enrolamento das folhas, que a gente observa principalmente nas brotações em brotações vegetativas, dos fluxos vegetativos,
retorcimento aqui dos brotos devido ao ataque do inseto, que afeta aí, ou que causa a letalidade das células, né, nos pontos de crescimento, e, consequentemente, causa aí um retorcimento dos brotos. Secamento aqui de ramos novos, e também a formação de fumagina, caso haja uma grande infestação do inseto, que libera aí ronedil, que acaba sendo alimento, né, para o fungo saprofítico do gênero Capinódio. E aqui, os maiores problemas estão associados, então, aos danos indiretos do inseto. E, nesse caso, estão associados aqui à transmissão de duas bactérias aqui no Brasil, que se chamam Candidatus liberibacter asiáticos e Candidatus liberibacter americano. Lembrando que Candidatus liberibacter asiático foi detectado em 2004 aqui no Brasil, e também Candidatus liberibacter americano foi detectado em 2005 aqui no Brasil. Lembrando que Candidatus liberibacter americanos acontece basicamente aqui na América. Tá? Sintomas das bactérias são essas cloroses aqui nas folhas, geralmente fica com essas nervuras aqui de coloração amarelada, esbranquiçada, as plantas perdem o brilho das folhas, causa também aqui um desvio da columela, que é essa medula interna aqui do fruto, abortamento de sementes e também a questão aí de redução do tamanho do fruto e, eventualmente, a morte da planta durante o processo de evolução aí da doença. E essas bactérias, então, estão associadas aos sintomas que nós conhecemos hoje como Huang-Long-Bing, ou popularmente HLB, ou ainda greening, ou ainda amarelão dos citros. Aqui, em termos de manejo do Huang-Long-Bing, nós temos aqui o plantio de mudas sadias e certificadas, obviamente, porque é uma bactéria e ela pode ir via material propagativo nas áreas de produção. Eliminação de plantas doentes, ou seja, erradicação aí de plantas sintomáticas que apresentam a bactéria e acabam muitas vezes aí comprometendo o sistema de produção de cítrico no estado de São Paulo e também em outras regiões. E o controle do vetor aí são o tripé do manejo aí do Huang-Long-Bing ou do HLB nos pomares cítricos. Vale ressaltar que, em termos de plantas resistentes, nós não temos ainda plantas que resistem à bactéria e, por isso, todas as cultivares cítricas são suscetíveis, então, à incidência do patógeno. Além disso, nós temos aí outras plantas hospedeiras que servem de hospedeiros para o desenvolvimento do inseto, mas nem todas elas servem de hospedeiros para a bactéria. Aqui nós temos uma planta que é utilizada como ornamental em casas ou até mesmo em cercas vivas, chamada de Murraya paniculata, ou dama da noite, popularmente, que serve de hospedeiro para a multiplicação aí do psilídeo asiático do citro. Aqui, em termos de legislação, nós temos que a produção de mudas deve ser feita em viveiros protegidos com tela antiafídica e certificados, e as mudas, antes de serem levadas para as unidades de plantio, devem ser tratadas sistemicamente com inseticidas neonicotinoides, geralmente, para o controle do inseto na fase entre o transplante e o desenvolvimento inicial da muda lá no campo. Então, geralmente é feita a aplicação de inseticidas via drenche 5 dias ou até mesmo 3, 4 dias antes de levar essas mudas para o campo. Aqui, em pomares jovens, temos a possibilidade de fazer o controle do psilídeo visando a aplicação aí de inseticida sistêmico. Pode ser feita aplicações no tronco ou em drenche, né, nas mudas. Esse produto é absorvido e translocado via sistema xilemático até atingir, então, a estrutura aérea da planta, onde será utilizado para o controle do psilídeo. Mas confesso para vocês que em mudas é funcional. Em pomares adultos, essa técnica não tem dado resposta muito interessante, né, a nível de controle. Então, pomares jovens, aplicação de inseticida sistêmico via drenche, que é o caso que dá rega na planta, com a cauda inseticida, ou tronco, 3 a 4 aplicações por ano, e a seletividade ecológica, que é proporcionada por esses produtos, na forma de aplicação via drenche, e a pulverização de inseticidas aqui de 7 a 14 dias em cobertura. Outra possibilidade é o manejo externo, a eliminação de plantas hospedeiras, utilizando aqui os citros e também Murraya. Então, nesse caso, os produtores de citros estão fornecendo, muitas vezes, a muda de outras fruteiras ou até mesmo outras plantas para substituição da murta e também das plantas cítricas que estão sendo produzidas nos quintais ou até mesmo em áreas periféricas aí dos pomares cítricos comerciais. Então, a ideia é substituir essas plantas hospedeiras para que não sirva aí de hospedeiro para o inseto e também não possa servir de hospedeiro para as bactérias e infectar aí os pomares cítricos que vierem a ser cultivados na sequência ou que estão sendo cultivados próximo a essas áreas.
Temos também aqui o manejo externo, nesse caso, o manejo de pomares abandonados. Então, nós temos diversos produtores que estão fazendo a erradicação desses pomares, que estão alocados fora da propriedade deles e que estão abandonados e que servem aí muitas vezes de foco de desenvolvimento do inseto e também de infecção da bactéria e possam ser aí subsídios para que haja a migração de insetos infectivos das áreas abandonadas que estão infectadas pelo patógeno para as áreas aí de produção comercial de cítricos. Temos também aqui a possibilidade do uso de controle biológico, utilizando a liberação de Tamarix radiata, lembrando que esse é um parasitoide, é um ectoparasitoide, onde as fêmeas depositam seus ovos na parte ventral aqui da ninfa. Uma vez que a larva do parasitoide eclode, ela migra, consome a parte interna aqui do corpo da ninfa, e depois de um certo tempo, então, o inseto adulto, no caso que o parasitoide, sai pela parte superior aqui da ninfa. Então, é um parasitoide bastante interessante, que tem uma atividade bastante interessante no controle desse inseto. A liberação desse parasitoide tem sido feita em áreas abandonadas, ou seja, pomares abandonados, plantas cítricas ou de murtas em quintais, nas cidades, ou até mesmo em áreas periféricas, e também ambientes urbanos para fazer o controle dessa praga e que acaba reduzindo muitas vezes aí o potencial de transmissão do patógeno ou das bactérias para as áreas produtoras de cítricos nas áreas comerciais. Aqui, em termos de efetividade do controle, utilizando a parte Tamarix radiata, então nós temos aí diferentes biofábricas. Eu trouxe para vocês aqui, tem 7 biofábricas, mas hoje acredito que deve ter um pouco mais, né, em termos de unidades de produção do parasitoide. E aqui só o Fundecitrus produziu aí cerca de 3 milhões de vespinhas para liberação nas áreas de produção de cítricos do estado de São Paulo. Aqui mostrando para vocês as áreas onde foi liberado, o número em termos de redução aqui populacional de diaforina cítrica do vetor, em vermelho, né, chegando aqui até 93%, e aqui também o número de vezes que o parasitoide aumentou os seus níveis populacionais nas áreas onde foram liberados. Tem aqui casos de 10,8, 3,4 e assim por diante. Então, mostra que o parasitoide tem uma eficácia bastante interessante no controle aí de diaforina cítrica nos pomares cítricos, quando ele é liberado de forma inoculativa ou até mesmo inundativa para o controle da praga. Aqui, em tema de manejo do HLB, também deve-se priorizar a questão do controle interno, haja visto que esse inseto muitas vezes vem das áreas externas, né, para as áreas internas, causando prejuízos econômicos. Aplicações de inseticida nas bordas a cada 7 a 14 dias tem sido aí uma medida de controle bastante efetiva, haja visto que esse inseto migra das áreas de pomares abandonados ou de plantas hospedeiras para as áreas de produção comercial, causando aí a transmissão das bactérias e, consequentemente, os prejuízos causados pelo green. Então, nesse caso, é recomendável que se faça aplicações de inseticida nas bordas e aqui acaba muitas vezes aqui contendo a entrada desse inseto migratório que vem das áreas adjacentes para o interior dos pomares. Aqui uma outra estratégia para o controle do HLB, utilizando aqui, por exemplo, a incidência ou o cultivo, né, de áreas ou de uma faixa de cultivo de laranja no sentido oposto ao que é realizado no interior do pomar, em termos de linhas de cultivo. Então, linhas transversais aqui para que essa vegetação sirva de barreira e possa impedir ou dificultar a migração do inseto das áreas adjacentes para o interior do pomar. Então, essa estratégia aqui tem dado resposta muito interessante na contenção aí dos insetos infectivos das áreas adjacentes para as áreas internas, né, nas unidades de produção de cítricos no estado de São Paulo. Aqui temos também a questão do uso do bioinseticida. Nós temos aí um fungo entomopatogênico chamado Isaria fumosorosa, onde nós temos aí já produtos lançados no mercado, onde tem dado resposta bastante interessante no processo de infecção e controle aí da praga-alvo, que é o caso aqui do psilídeo. Então, tem aqui o processo de infecção e também de controle do inseto, né? Temos aqui a diaforina infectada pelo fungo, e aqui nós temos aí o produto chamado Challenger ou Puma, como sendo aí os produtos comerciais utilizados nas áreas de produção de cítricos, visando, então, ao controle do psilídeo. Lembrando que isso aqui foi uma parceria entre a Coopert, né, que é uma empresa multinacional, a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e também o Fundecitrus, para o desenvolvimento desse produto e lançamento para o produtor utilizar, visando o controle do psilídeo. Temos também aqui, em termos de estratégia de pulverização do Isaria fumosorosa, nós temos a aplicação deve ser feita utilizando uma dose de 2 litros do produto a cada 2.000 litros, ou seja, praticamente por hectare.
utilizando aqui um espectro de volume de calda, então de 50 a 60 ml de calda por metro cúbico de planta, e deve-se levar em consideração sempre a questão da umidade relativa acima de 60% e também a temperatura inferior a 35 graus e pH da calda maior que 4 e menor que 8. Tá? Então, na hora de fazer a aplicação desse produto, deve-se levar em consideração esses fatores para que não haja redução na eficácia e, consequentemente, a gente acaba aplicando o produto e não tem a eficácia desejada. Sugestão de aplicação deve ser feita aí no período de primavera, verão, onde nós temos aí uma maior incidência de chuvas que acabam aumentando os níveis de umidade e facilita o processo infectivo aí do fungo. Temos também a possibilidade de utilizar um caolin processado, chamado Sunround DWP, onde esse é um produto, é um silicato de alumínio não tóxico, não abrasivo, de granulometria bastante fina, que acaba sendo utilizado em cobertura de pulverização das plantas, fazendo com que o inseto fazendo com que a planta torne menos perceptível ao inseto durante o processo de visão e, consequentemente, o inseto tem uma dificuldade maior de localizar a planta hospedeira para pouso e também para alimentação. Então, causa um efeito irritante aqui no contato tarsal e o inseto que pousa sobre a planta acaba saindo rapidamente. Então, é uma barreira de alimentação e oposição e causa uma confusão visual aqui, uma camuflagem, que muitas vezes interfere aí na mobilidade desse inseto até atingir a área de produção de citros e, consequentemente, deixa ou reduz a possibilidade de transmissão das bactérias e da doença para os pomares. Aqui, em termos de efetividade do caolin processado nas bordas de pomares comerciais, nós temos aqui um estudo onde foi feita a parte de pouso e foi verificado que houve aplicação de caolin em diferentes concentrações, de 3 a 7%, foi verificado em torno de 40% menos psilídeo pousado sobre as plantas do que o controle. E aqui também um estudo de comportamento alimentar, onde foi verificado que cerca de 50% menos, que o inseto, no caso, teve a capacidade de se alimentar 50% menos do que uma planta controle. Então, acaba tendo aí uma dificuldade maior de transmissão das bactérias, uma vez que esse inseto esteja infectado. Aqui a aplicação de caolin processado nas bordas do pomar, então uma característica importante de aplicação nas bordas, fazendo com que não haja, por exemplo, a entrada desses insetos que vêm de fora do pomar para dentro e, consequentemente, acaba aí muitas vezes transmitindo a bactéria e causando problemas no pomar. Aqui temos uma outra possibilidade, o uso de plantio isca. Nesse caso, foi feito um estudo de laboratório utilizando a murta, ou seja, aquela planta ornamental que é utilizada aí em ornamentação, até mesmo como barreira física para ao redor dos pomares, uma planta hospedeira do inseto, e nesse caso foi feito um estudo comparando, por exemplo, com a atratividade que a laranjeira produzia ao inseto. Foi verificado que quando nós utilizamos a murta, o inseto era muito mais responsivo aos volados emitidos pela planta de murta do que aos volados produzidos pela planta de laranja. Então, nesse caso, a gente observa que houve uma maior atratividade da planta hospedeira em relação à planta de laranja. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de utilizar essa planta, no caso a murta, como fosse uma planta isca nas bordas do pomar, ou seja, ao redor do pomar, como barreira aí de atração do inseto e, consequentemente, a gente fazer o controle localizado. Aqui foi feito um estudo também a nível de pomar comercial e foi verificado uma redução bastante significativa no número de psilídeos que foram capturados nas armadilhas amarelas quando nós tínhamos a presença dessa murta antes do pomar do que em áreas onde não estava presente a planta de murta antes do pomar como barreira. Então, mostra que essa planta é mais atrativa que a planta de laranja e, consequentemente, ela pode ser utilizada aí como alternativa para a captura ou a atração dos insetos, utilizar ela como medida de controle. Temos também a parte de biotecnologia, utilizando a planta repelente. Aqui foi um trabalho desenvolvido pelo Fundecidos, também com parceria com o pessoal da Espanha, onde foi verificado que plantas no caso da laranja, que produzia aí um composto chamado de beta-carofileno em pequena quantidade, quando foi feita a parte de biotransformação, né, teve um aumento na produção desse composto e, consequentemente, esse composto é repelente ao inseto. Então, aqui nós temos a overexpression, ou seja, a planta que tem a capacidade de produzir grande quantidade de beta-carofileno, e aqui mostrando para vocês a atratividade e a repelência, aqui nesse caso, da planta em relação ao inseto, e, consequentemente, ela pode ser utilizada aí como repelente nas áreas de produção de citros.
Temos também aqui o controle químico. Nesse caso, o controle químico em pomar adulto maior de 3 anos. A frequência de pulverizações geralmente é de 7 a 14 dias. E o volume de calda aqui de 1.000 a 2.000 litros por hectare tem sido aí o mais comum e o mais utilizado pelos produtores. Vale sempre ressaltar que, antes de fazer o controle químico, devemos fazer aí o monitoramento do inseto, utilizando, então, essas armadilhas adesivas amarelas, ou cartões adesivos amarelos, para fazer, então, a detecção e também verificar os níveis populacionais do inseto antes de entrarmos com a medida de controle. Aqui, em termos de controle químico, nós temos aí a parte de produtos que são recomendados junto aí à produção integrada de citros, né, chama de Protecitrus, onde nós temos aí o ranking de todos os produtos, seja em fungicidas, acaricidas, inseticidas, que são utilizados para o manejo de pragas e doenças que incidem nos pomares cítricos brasileiros. Esse documento, esse formulário, essa planilha está disponível nesse link, então caso alguém queira consultar e fazer download desse arquivo, está disponível nessa web, né, para que todos tenham acesso. Aqui, em termos de manejo do Garibê, então, nós temos aí, como característica geral, o manejo regional, né, considerando, por exemplo, a eliminação de plantas doentes, a atenção aqui nas bordas do pomar, que foi para vocês, que é onde temos aí o processo de migração dos insetos infectivos da área externa para o interior do pomar. Manter aqui a planta bem nutrida é uma característica importante, né, mas lembrando que a nutrição ela é importante, mas não é exclusiva dos outros processos de controle. Plantio de mudas sadias, evitar o plantio de mudas que foram produzidas em ambientes abertos e também que tem a possibilidade de ocorrer infecção de patógenos e levar para as áreas de produção de citros. Inspeção frequente aí das áreas de produção de citros, não somente para o psilídeo, mas também de outras pragas que possam incidir na lavoura. E também aqui monitoramento do psilídeo, visando aí a detecção do inseto e também a possibilidade de transmissão das bactérias associadas ao green. Plantio aqui de renovação de pomar, então é importante, visando a parte de eliminação do inóculo e também a utilização de mudas sadias, que podem, muitas vezes, aí, auxiliar no processo de redução do processo infectivo das bactérias que estão associadas aí, não somente ao green, mas também as bactérias de Xylella, os vírus e tudo mais. E ser amigo do vizinho, né? Ou seja, ser amigo aí para que tenhamos o controle fora da porteira, além do controle interno que é feito pelo produtor. Então, desejo para vocês muito obrigado a todos e fico aí à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta, né? Fica aí o meu e-mail, meu contato, para que vocês possam entrar em contato comigo e eu possa reportar para vocês algumas informações adicionais, caso vocês desejarem. Muito obrigado a todos e até mais.